que fazem bem. Essa aula é com a chefe Luana Budel, especializada em alimentos naturais, alimentos que fazem bem à saúde e ao mesmo tempo nutrem e fazem o corpo funcionar com mais qualidade. Ela usa ingredientes tipicamente brasileiros, considerados sustentáveis pelo fato de serem cultivados em sintonia com o meio ambiente. Vamos conhecer as características de alguns desses ingredientes. Palmito pupunha. Este gênero de palmito é típico do Brasil, considerado a melhor opção ambiental deste alimento. Ao contrário de outras palmeiras que demoram mais de 30 anos para produzir, a espécie do pupunha faz seu ciclo entre 5 a 6 anos. E hoje é muito cultivado por famílias da região do Amazonas, Pará e Rio Grande do Norte. Estudos publicados pela Embrapa apontam que o palmito de pupunha é rico em fibras, minerais, potássio, cálcio e fósforo e vitaminas, tornando-se uma boa opção em refeições leves e de baixo valor calórico. Banana da terra. Essa variação bastante brasileira da banana. Essa banana possui bastante fibras solúveis, de grande mobilidade e com propriedades anti-inflamatórias e de retenção do trabalho intestinal, além de grande quantidade de potássio. Olá pessoal, bem-vindos de volta a essa nossa segunda aula. Hoje o tema do nosso curso online de cozinha vegetariana gourmet é vegetais nativos, onde nós vamos trabalhar com o palmito pupunha, nós vamos trabalhar com a banana da terra ou pacovan e vamos trabalhar com um cereal que não é nativo do Brasil, mas é nativo dos Andes, o amaranto. Essa aula, a nossa preparação, a nossa receita vai ser um palmito pupunha defumado com purê de banana da terra e farofa de amaranto. E eu trouxe um acompanhamento a mais para a gente fazer uma brincadeira, que é uma redução de shoyu com pimentinha malagueta caipira. Esse prato ele é muito bacana porque os ingredientes principais eles são ingredientes daqui da América do Sul. A gente trabalha com a banana pacovan, ou como é conhecida no sudeste e no sul do Brasil como banana da terra, que é uma banana que nós conhecemos através dos indígenas que aqui habitavam e ainda habitam o nosso país. Nós vamos trabalhar também com a pupunha, com o palmito pupunha, que ele é interessante primeiro, porque ele é um palmito mais ecológico, é possível se fazer uma plantação, ter uma plantação desse palmito, então a gente tira o foco do palmito ou do açaí ou do jussara, que normalmente são produtos extrativistas e estão em extinção. E o amaranto, que na aula passada a gente trabalhou com a quinoa no cereal, e aqui a gente vai trabalhar com o cereal amaranto, só que num formato diferente, o amaranto pipoca, que é aquele grão do amaranto já estourado que nós encontramos em casas de produto natural. Ele é um pouquinho diferente da quinoa pelo tamanho e o gosto ele é um pouco diferente, ele tem um sabor um pouco mais brando. É um insumo que a gente pode brincar com ele, a gente pode colocar gosto nele que ele é mais adaptável. E eu trouxe também uma redução de shoyu, que eu vou explicar para vocês como nós vamos fazer, é um processo bem simples, é basicamente shoyu, água, açúcar demerara orgânico, e a pimentinha malagueta caipira, a verde, que é uma pimenta que ela tem bastante sabor, mas ela não é picante. Então ela é uma pimenta que agrada a todos os paladares. Vamos para o nosso método de preparo então? Receita da nossa aula 2. Pupunha defumada com purê de banana da terra e farofa de amaranto. Essa é uma porção para 2 pessoas. Ingredientes. Para a pupunha defumada: 6 rodelas de palmito pupunha fresco, quanto baste de ervas finas secas, quanto baste de outras ervas secas e quanto baste da casca do palmito que nós vamos utilizar. Para o purê de banana da terra: 6 colheres de sopa de azeite, 4 bananas da terra descascadas em rodelas, uma pitada de sal marinho, uma pitada de cúrcuma ou açafrão da terra e água suficiente para cozinhar a banana. Para a farofa de amaranto:
meia unidade de cebola em cubinhos, uma mini abobrinha em cubinhos, um talo de coentro inteiro, vamos utilizar os talos e as folhas, uma colher de sopa de manteiga, uma xícara de pipoca de amaranto, pitada de sal e um pouco de pimenta do reino. Para a redução de shoyu, nós vamos precisar de 100 ml de água, 100 ml de shoyu, 50 gramas de açúcar demerara e 4 pimentas malaguetinha caipira verde sem a semente. O modo de preparo: para pupunha defumada, na panela de defumação ou numa panela de casa feita para se defumar, a gente vai colocar as rodelas de pupunha para assar em fogo baixo, como sendo demonstrado em aula. Assim que exalar o cheiro da defumação, esperamos 20 minutos. Purê de banana: cozinhar as rodelas em água. Quando estiverem bem macias, bater com azeite, sal, cúrcuma, 4 colheres de sopa d'água do cozimento. Se precisar de mais água, acrescentar. A redução de shoyu: vamos levar todos os ingredientes para cozinhar. Reduzir até o ponto de caramelo mole. Palmito pupunha: nativo da Amazônia, ele é rico em fibras e proteínas e tem apenas 37 calorias em cada 100 gramas. A pupunheira apresenta uma série de vantagens para a produção de palmito em relação às outras palmeiras, como o açaí e a jussara, que são exploradas de forma extrativista e por isso apresentam restrições legais e risco de extinção. As principais vantagens da exploração comercial de palmito da pupunheira são as vantagens ecológicas, podendo a cultura ser conduzida em pleno sol em áreas agrícolas tradicionais sem nenhum dano às matas nativas. Amaranto, grão proveniente dos Andes, possui cerca de 15% de proteínas com alto teor biológico, aquelas com todos os aminoácidos essenciais que o corpo não produz. De acordo com estudos, ela se compara com a proteína do leite. É uma fonte de cálcio biodisponível, que é o cálcio de melhor absorção no organismo, o que não acontece com os outros tipos de vegetais, além de ser fonte de fibras, zinco, fósforo e outros nutrientes. Não contém glúten, que é uma excelente opção para os celíacos. Banana da terra ou pacovan. Seu valor nutritivo supera a maioria das demais frutas frescas, indicada como alimento apropriada desde os 6 meses de vida até as idades mais avançadas do ser humano, pelas suas propriedades nutritivas, rica em potássio e pobre em sódio, combinação mineral que atua na contração muscular e equilíbrio dos líquidos no nosso corpo. Ajuda a reduzir os riscos relacionados à pressão sanguínea elevada, derrame, acidente vascular cerebral. Ela também está sendo recomendada por especialistas depois que estudos mostraram a importância do potássio na função muscular adequada, inclusive do coração e no combate a câimbras. Possui sacarose, frutos e amidos que são boas fontes de energia. Por essas razões, a banana é um alimento favorito dos atletas, que consideram um anabolizante natural, além de combater as câimbras. Pessoal, o primeiro passo da receita, vamos colocar como sendo mais complicado e o mais interessante. Aqui eu tenho uma panela que é própria para defumação, mas em casa normalmente a gente não tem, mas é possível fazer o truque da panela de defumação. Aqui eu tenho a panela em si da defumação, e a defumação em que consiste? Consiste de a gente usar geralmente ou uma serragem ou pedaços, lascas de madeiras bem secas. Mas a gente pode fazer uma defumação também com ervas secas, isso é possível dentro da cozinha. Então o que a gente colocou aqui? Ervas secas, aqui eu tenho uma variedade de ervas finas, eu tenho um pouquinho de legumes secos também para fazer um mix. E eu aproveitei, como eu comprei uma pupunha fresca, eu utilizei a casca dela para colocar aqui na defumação e o miolo dela, que é o palmito em si, que a gente vai defumar. Em casa, se a gente não tem esse aparato, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma panela velha nossa, que a gente está utilizando menos. Aí vai depender, pode ser grande, pode ser pequena, vai depender do tamanho que você quiser.
vamos fazer 6 bolinhas de papel alumínio, mais ou menos na grossura de um punho. Aí como nós fazemos? Pegamos a panela, colocamos a serragem ou colocamos as ervas dentro da panela. Colocamos 3 dessas bolinhas. Aí pegamos um fundo de forma removível que seja menor que a panela. Aí vai ser, se a sua panela for redonda, como a maioria das panelas, você pega um fundo de forma redondo, coloca esse fundo em cima dessas bolinhas, tá? Para deixar essas bolinhas servem como um encalço para que esse fundo não encoste nas ervas, que é o mesmo encalço que aqui a gente tem nessa esteirinha, assim as ervas ficam embaixo e a esteira em cima. Aí em cima desse fundo de forma, as outras 3 bolas de alumínio. Aí a gente pega outro fundo de forma. Se a gente tiver um que seja grelhado, que seja aberto, melhor. Se não tiver, faça furos ou com prego grosso ou com uma furadeira. Faça vários furos, transforme aquele fundo em uma grelha, como essa grelha que a gente tem aqui própria da panela. Então a gente coloca a grelha em cima das bolas de alumínio, as bolas de alumínio mais uma vez como um encalço. Aqui eu não preciso, porque a grelha já tem o pezinho dela. E a panela está pronta. Depois é tampar e deixar ela bem tampada. Como nós vamos fazer a nossa pupunha? Eu tenho uma pupunha em rodelas, aqui de diversos tamanhos, tá? Porque se a gente compra uma pupunha inteira, ela começa mais grossa e ela vai afinalando o palmito, então a gente utiliza ela por inteiro. Eu vou utilizar as 6 rodelas, porque são 3 rodelas por prato. Como eu disse no início aqui da receita, essa receita serve para 2 pessoas. Então coloquei a pupunha na grelha, vou fechar a minha panela de defumação. Em casa, na sua panela, se você quiser vedar bem a sua panela que você montou para defumação, faz uma corrente de alumínio entre a tampa e a panela para não deixar o ar sair. Agora o importante é que o fogo que a gente vai utilizar seja um fogo bem baixo. Por quê? Porque a gente quer esquentar e começar com que essas ervas defumem, mas que elas não queimem rapidamente. Então deixa o fogo bem baixinho no seu fogão, que é o que nós vamos fazer aqui. E no momento que a gente sentir o cheiro da defumação, a gente espera uns 20 minutos para a pupunha ficar no ponto. Nosso palmito da pupunha ficou defumando. Ele vai levar em torno de fogo bem baixo, uns 20 minutos para que isso aconteça. Enquanto isso, a gente vai para a segunda parte da nossa receita, que é o purê de banana da terra. A banana da terra, ela é uma banana que ela ou precisa ser cozida, ou precisa ser assada ou frita. Ela, se normalmente a gente consome ela crua, ela provoca aquela amarração na boca, aquela sensação de secura. Ela não é muito indicada para ser comida crua. Então, como ela é uma banana interessante para se cozinhar, esse é um processo bacana de se fazer com vegetais. Não são todas as bananas que são possíveis serem cozidas. Algumas elas não vão ficar tão interessantes. A banana da terra ela já é indicada. Como que eu vou cozinhar essa banana? Primeiro, a gente vai descascar a banana. Eu descasco, geralmente tirando a casca assim na horizontal. Por quê? Porque assim eu fico com menos fiapo na banana. Sabe aquele fiapinho que fica feio? Normalmente quando a gente retira a casca assim, que normalmente como o macaco faz também, a gente consegue tirar menos fiapo da banana. Mais fiapo da banana, desculpe. Ela é uma banana que ela tem uma coloração mais para um tom de rosa, ela é um amarelo rosado. Aí eu vou cortar essas bananas em rodelas. Ó, se a gente vê no interior da banana, ela tem tons de rosa dentro dela. Ela tem uma cor bem bonita.
que é uma cor que ajuda também na hora que a gente for cozinhar, ela ficar com um tom mais vivo. Ficar um purê bem vibrante com cores. Aí, vou colocar a banana na água o suficiente para a gente colocar ela para cozinhar, tá? Não precisa pontinha muito por descarta, não vai ficar frio. Agora a gente leva ela pro fogo. Agora eu vou colocar a banana para cozinhar aqui com a água, tá? Lembrando que a gente, mais uma vez, a gente está usando o fogão de indução, então é um fogão que ele esquenta mais rápido que o fogão convencional, então aqui ela vai cozinhar com mais rapidez. Mas em casa, esse processo, ou no fogão normal, ele vai demorar em torno também de 20 a 30 minutos para ela ficar bem macia. Lembrando que ela tem que ficar bem macia. E a cor dela vai mudar, ela vai passar desse amarelo rosado para um amarelo bem forte, um amarelo ouro. Pessoal, a pupunha está pronta. Como a gente sabe, colocamos ela para esquentar no fogo baixo. Aí no momento que a gente sente o cheiro da defumação, a gente conta em torno de 20 minutos. Aí na hora que a gente for abrir a panela, nós vamos ter isso aqui, ó. Uma pupunha tenra, fácil de colocar. Eu prefiro deixar ela um pouquinho mais al dente pra gente trabalhar, pra gente consumir ela com crocante por dentro, não muito macia, tá? E ela tá com o cheiro dessas ervas que a gente colocou ali para defumar. Tá bem molinha, cuidado com as menores, elas amolecem mais rápido, então fiquem atentos com o tempo. Agora a gente vai reservar essa pupunha e a gente vai passar por purê de banana. O nosso purê de banana da terra. Bom, a banana da terra ela já cozinhou, ela já está bem mole, ela está com o amarelo bem vivo. O que nós vamos fazer? Vamos passar por um liquidificador. Esse processo também vai poder ser como um processador ou como um mixer. Aqui nós temos o liquidificador. Vamos bater essa banana com o azeite, com a cúrcuma, com um pouco da água e um pouquinho de sal marinho. Agora nós vamos bater essa banana. Então tem um liquidificador aqui profissional. Eu vou colocar a banana. Ó, se vocês verem, ela tá com uma cor bem amarela. Ela perdeu um pouco daquele tom rosa que ela tinha crua e ela ficou um amarelo ouro. É uma banana de uma cor muito vibrante, muito bonita. Que também é conhecida como açafrão da terra, na maioria do Brasil, mas o nome dela é cúrcuma. E o sal marinho.
Pessoal, vou colocar só um pouco de água para a gente poder bater. E como a banana da terra, ela amarra bastante, ela consome bastante água. Então a gente coloca um pouco de água para auxiliar. Para auxiliar a cremosidade, porque senão ela vai ficar muito dura. E vamos bater. Tá bem cremoso, aí eu vou passar ele de novo para a panela. Ele ficou bem líquido, mas a gente vai deixar ele descansar um pouquinho, porque a banana ela vai secar um pouco e depois a gente vai ver como ficou o sal, como ficou a cúrcuma, se precisa de um pouquinho mais de tempero. Na hora de finalizar o prato, a gente volta a esquentar o purê. Mas ele ficou super bonito, né? O terceiro passo da nossa receita de vegetais nativos é a farofa de pipoca de amaranto. Antes de ir para o fogão, eu vou cortar o coentro, porque a gente vai utilizar duas fases do coentro. A gente vai utilizar o cabo, que normalmente a gente não utiliza, e a parte das folhas. A raiz, se vocês recordarem, na primeira aula eu falei brevemente sobre o caldo de legumes natural. Como que a gente faz? Com as cascas dos vegetais que normalmente iriam para o lixo, a gente lava essas cascas, a gente coloca numa panela, coloca com água, leva para ferver, deixa em fogo baixo por no mínimo umas 3 horas, mas a gente pode utilizar também as raízes dos vegetais, porque nas raízes contém também o sabor muito forte desses vegetais. Então eu posso reservar essa casca, essa raiz do coentro para colocá-la no caldo. Só lembrar de dar uma boa lavada. Aí o coentro, como eu vou cortar? O coentro é uma erva bem sensível, tá? Então a gente lava, a gente começa a manusear ele vai escurecendo, tem que ser um pouco rápido. Tira essa parte mais escura. Aí a gente começa pelo cabo. Vou cortar em rodelinhas bem finas. Essa maneira de se cortar é uma maneira que a gente utiliza muito, nós chefes de cozinha. Você tem que treinar a sua mão para deixar o seu dedo um pouco mais torto, como vocês viram. E assim você consegue um corte mais rápido e mais igualado. Então, ó, de um lado eu deixo os talinhos do coentro e agora eu vou para as folhas. É uma boa picada nelas. Ah, você não gosta de coentro? Pode utilizar outra erva? Pode. A gente está utilizando hoje o coentro aqui, por quê? Porque primeiro é um cultural do brasileiro, principalmente nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte utilizarem. É um ingrediente muito popular nessas regiões, só que no Sul e no Sudeste geralmente ele não é muito consumido. Então você pode trocar por uma salsa, pode trocar por um cerefólio, a erva que você achar mais conveniente. Cortamos o coentro, agora a gente vai cortar a mini abobrinha. Não tem mini abobrinha? Utilize uma abobrinha italiana ou uma abobrinha brasileira. Você pode também trocar essa abobrinha por uma couve casuqueira. Aí fica à sua disposição. Como eu trabalho bastante com abobrinha, eu gosto de usar ela no preparo dos pratos. Eu tiro as pontas. Aí eu corto elas em tiras, dessas tiras
faço os cubinhos. É uma maneira rápida de se cortar um vegetal. Cortamos o coentro, cortamos a abobrinha, agora a gente vai fazer a nossa farofa de pipoca de amaranto. Eu tenho aqui no fogo a panela, eu vou ligar o meu fogo. E eu vou acrescentar a manteiga. Normalmente, para se cozinhar, o interessante é usar uma manteiga sem sal. Manteiga ferveu, vou colocar a cebola em cubinhos. E já vou colocar a parte dos talos do coentro. E vou deixar essa cebola dourar agora. Vamos acrescentar a abobrinha. Cebola começou a dourar, nós acrescentamos a abobrinha. A gente vai refogar ela rapidamente, porque como ela é um vegetal muito sensível, ela cozinha muito rápido. Não precisa de muito tempo na panela. Ó, pipoca de amaranto, onde a gente vai comprar ou em casa de produto natural ou em mercado especializado. Não achou a pipoca? Pode trocar pelo amaranto em flocos, também vai dar certo. Deixar dar uma leve refogada, colocar o sal e a pimenta do reino moída. Escureceu, ficou com uma cor mais dourada, aí a gente chega no final
dessa preparação, vou acrescentar as folhas do coentro. Vou só misturar. E desligar o nosso fogo. A farofa ela já está pronta. Ela fica com um aspecto bem bacana. A pipoca do amaranto dá esse aspecto diferente para a farofa. E vamos agora para o nosso próximo passo. Assim como a quinoa, ele é proveniente da Cordilheira dos Andes, principalmente ali na parte entre Peru, Bolívia, Colômbia. Ele é um grão que a cada altitude da cordilheira a gente vai ter um grão diferente, com um tamanho diferente, um aspecto um pouco diferenciado. Normalmente a colheita dele é feita com os agricultores, com os locais, onde é retirado, onde ele é colhido. Ele é posto esses grãos para secar, normalmente no solo, ou como eles estão fazendo agora de uma maneira mais industrializada, em galpões, onde se coloca-se para secar esse amaranto ou a quinoa, dependendo do que eles vão do cultivo, e se coloca-se para secar de uma maneira mais higiênica. Então hoje a gente já tem um cultivo mais profissional desses cereais. Então são cereais que a gente pode comprar, adquirir nesses empórios de produto natural, sem correr o risco de estar comprando um cereal que não tem uma qualidade muito boa. Hoje o amaranto e a quinoa que a gente encontra aqui no Brasil são provenientes de plantações feitas de uma maneira mais correta. Agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Mas antes disso, eu vou explicar para vocês o que é esse caramelo aqui. Esse caramelo é uma redução, ele é uma redução de shoyu. Essas reduções, normalmente nas cozinhas profissionais, a gente faz com vários tipos de alimento. Aqui o que eu tenho? Eu tenho a água, eu tenho shoyu, eu tenho o açúcar demerara, o açúcar demerara orgânico, principalmente pelo sabor dele, pela consistência que ele vai dar para esse caramelo. E eu adicionei a malaguetinha caipira, que é essa malagueta um pouco menor que a convencional, e ela não é picante, ela tem um sabor mais adocicado, só que ela tem um aroma muito interessante, tem um aroma bem gostoso. Eu corto ela no meio, eu retiro essa parte das sementes. Como eu iria utilizar numa malagueta normal também. E as sementes geralmente são onde a gente tem a substância que dá picância, e eu utilizo só essa parte na malaguetinha. Então eu vou colocar ali aquela quantidade de água, a quantidade de shoyu, a quantidade de açúcar, numa panela, numa caçarola, colocar em fogo baixo e deixar ferver. O açúcar vai derreter, a água vai reduzir, o shoyu também, e ele vai ficar nessa consistência de caramelo, que é uma consistência bem pegajosa. E isso a gente utiliza normalmente para se decorar pratos. E como o nosso prato de hoje ele tem um sabor mais adocicado, a gente entra com uma redução de shoyu para quebrar o doce com o salgado de shoyu. Pessoal, fizemos todo o preparo, preparamos o purê de banana da terra, preparamos a farofa de pipoca de amaranto, preparamos a pupunha defumada e mais um item para auxiliar o nosso prato, a redução de shoyu com pimenta malaguetinha caipira. Agora nós vamos montar. Como esse prato a gente envolve um ingrediente mais líquido, que é o purê, que ele está bem cremoso, eu vou utilizar um prato fundo.
para a montagem desse prato. Como eu começo? Primeiro é um utensílio bem do dia a dia, que normalmente a gente pensaria em não utilizar na cozinha, um pincel normal que se compra aí em casas de pintura. Esse é um tipo de pincel que a gente utiliza bastante para fazer a decoração de prato. Só tomar cuidado que seja um pincel de boa qualidade para não soltar os fios dele. Então a gente vem aqui, temos a nossa redução. Eu vou colocar no pincel e vou fazer uma decoração no prato. Vou colocar só mais um pouquinho de shoyu aqui embaixo, porque vai ficar o nosso purê, para ele pegar um gostinho do shoyu também. Aí eu venho com o purê da banana da terra. Aqui ele ficou bem cremoso, a gente pode deixar ele também mais grosso, aí fica a critério de vocês. Próximo passo, nossa farofinha de pipoca. Lembrando que essa receita são para 2 pessoas, então eu vou montar só um prato aqui agora. E vou colocar o palmito pupunha. Por último, vou decorar. Vou colocar algumas pétalas de flor. Vou pegar uma pétala bem bonita aqui. Uns tons mais pro rosa para contrastar com esse amarelo e terra que o prato tem. Brotinhos para finalizar o prato. E aqui nós temos o nosso prato de vegetais nativos: palmito pupunha defumado, purê de banana da terra ou pacovan e a farofa com pipoca de amaranto. Essa foi nossa segunda aula de vegetais nativos. Utilizamos aqui um palmito pupunha, que é um palmito mais ecológico, é um palmito saudável também, fácil de ser encontrado no mercado. Utilizamos a pipoca de amaranto, que é um cereal andino, um cereal aqui da América do Sul, rico em aminoácidos, rico em proteínas, um cereal com vários minerais, que a gente encontra em mercados de empórios de alimentação saudável ou mercados especializados. Se não encontrar pipoca de amaranto, utiliza o amaranto em flocos. O resultado vai ser praticamente o mesmo. A farofa vai ficar, lógico, que com uma aparência diferente, mas o seu resultado final vai ser tão bom quanto. E utilizamos também a pacovan, conhecida como banana da terra, para fazer esse purê extremamente brasileiro. Ficamos por aqui hoje. Próxima aula vamos falar de infusões na cozinha vegetariana e até lá!